Na semana passada, eu fui convidada pela doutora Kimberly para fazer parte de um grupo de advogados que gravarão alguns vídeos com resolução de questões a partir de hoje, 24 de junho, até sábado, para você examinando que fará o próximo exame de ordem. Nós vamos disponibilizar, tanto no nosso Instagram, tanto no Stories quanto no Feed, vídeos resolvendo questões dos exames de ordem passados, para auxiliar você, para que te dê mais confiança, para que você conheça um pouco melhor e possa revisar todo o seu estudo com os exames, como que são as pegadinhas, qual que é o raciocínio da FGV. Então acompanhe os nossos stories, acompanhe os nossos feeds, acompanhe os nossos vídeos e fique por dentro então da resolução de questões das diversas áreas do direito. Eu, professora Karina Arruda, junto com outros dois colegas, ficarei responsável pela disciplina do Direito Processual e Direito Material do Trabalho. Nós teremos também vídeos gravados por outros colegas advogados a respeito de Direito Civil e Processo Civil, Direito e Processo Penal e no sábado todos nós gravaremos vídeos a respeito de ética. Então você estará aí assegurado de ter fresquinho na sua cabeça os últimos exames, últimas questões ou questões polêmicas, ainda que anteriores, mais antigas, elaboradas pela FGV no exame de ordem. Hoje eu farei para vocês a solução de uma questão de direito processual do trabalho relativa à competência material. Você verá que é preciso ter um conhecimento além da CLT, além das OJs, além das súmulas do TST. É preciso ter realmente esse conhecimento geral do direito, inclusive das outras disciplinas. Para a solução da questão de hoje, é preciso conhecer súmulas de tribunais diferentes, como STJ, STF. É preciso conhecer a Constituição Federal, especialmente o artigo 114. Mas uma coisa de cada vez. Vamos começar fazendo a leitura do enunciado e depois, alternativa por alternativa, nós vamos desenvolver o porquê está correta ou porquê está incorreta, até encontrarmos então a questão correta e enfrentarmos então essa questão. É analisando questão por questão que nós conseguimos alcançar o objetivo, a resolução de um exercício, muitas vezes, que nós temos dúvidas. Então faça por exclusão. Essa com certeza não é. Essa eu estou na dúvida, guarda, vamos analisar. E aí você consegue então ajustar dentro do seu conhecimento, dentro de todo o seu estudo, você consegue identificar a pegadinha na prova ali da FGV, né? E consegue então obter o êxito, a tão esperada aprovação na primeira fase do exame de ordem, para então passar para a segunda fase e buscar a sua vermelhinha. Vamos começar então com a leitura de um exercício que foi aplicado no 5º exame de ordem já pela FGV. Com relação à competência material da Justiça do Trabalho, é correto afirmar que: alternativa A, não compete à Justiça do Trabalho, mas à Justiça Federal, o julgamento de ação anulatória de auto de infração lavrado por auditor fiscal do trabalho. Como eu disse, não é só de CLT que a gente vive e passa no exame de ordem. Para resolver a alternativa A, você precisa ter o conhecimento do artigo 114 da Constituição Federal. No artigo 114, inciso 7º, está previsto que é sim da competência da Justiça do Trabalho a resolução desse tipo de ação. Toda a questão que envolve ali a fiscalização do trabalho é sim da competência da Justiça do Trabalho e nesse caso não da Justiça Federal. Então, questões relativas a atos administrativos, a auto de infração aplicado, é sim da competência da Justiça do Trabalho. Então, a alternativa A está incorreta. Vamos fazer a leitura da alternativa B. Alternativa B. É da competência da Justiça do Trabalho o julgamento das ações ajuizadas em face da Previdência Social que versarem sobre litígios ou medidas cautelares relativos ao acidente do trabalho. Essa questão pode causar para alguns alguma confusão, porque fala de acidente de trabalho. Mas veja, a pegadinha. Essa questão está tratando a respeito de ações ajuizadas contra o INSS. Processos ajuizados em face do INSS não são da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Federal. Se nós estivéssemos discutindo um acidente de trabalho em uma demanda ajuizada contra o empregador,
contra a reclamada empregadora, neste caso sim seria da competência da Justiça do Trabalho. Logo, a alternativa B também está incorreta. Vamos fazer então agora a leitura da alternativa C. Alternativa C. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra o cliente. Viu? Novamente, não é só da CLT que se passa num exame de ordem, em concursos, e que você vive aí a sua carreira jurídica dentro do direito do trabalho. Essa questão, alternativa C, se soluciona pelo conhecimento de uma súmula do STJ. O próprio enunciado fala de acordo com o entendimento do STJ. Qual entendimento? A súmula 363. Essa súmula prevê, então, estabelece, então, que as ações ajuizadas pelo advogado contra o seu cliente para cobrança, por exemplo, de honorários advocatícios, ainda que versem a respeito de uma demanda ajuizada perante a Justiça do Trabalho, a competência dessa cobrança será, então, da Justiça Comum. A ação de cobrança dos seus honorários deverá ser ajuizada na Justiça Comum, independente se o contrato foi relativo ao ajuizamento de uma demanda trabalhista. Então, a alternativa C também está incorreta. Vamos fazer, por fim, a leitura da alternativa D, que acaba sendo, por eliminação, aí, a alternativa correta, mas vamos entender o porquê que ela é, de fato, a alternativa correta para esse enunciado. Alternativa D. A Justiça do Trabalho é competente para julgar a ação ajuizada por sindicato de categoria profissional em face de determinada empresa que esta seja condenada a repassar-lhe as contribuições assistenciais descontadas do salário dos empregados sindicalizados. Artigo 114 da Constituição Federal, novamente, inciso 3º. Lá nós encontraremos a resposta para essa alternativa. Então, a alternativa D está correta. A Constituição Federal, no artigo 114, que estabelece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar determinadas ações, prevê, então, que sim, que essas questões de representação sindical são da competência da Justiça do Trabalho. Então, aquelas relações, aquelas ações em que o sindicato promove, representando o empregador, representando o empregado, ajuizando em face do empregador, enfim, elas são sim da competência da Justiça do Trabalho. Alternativa correta, alternativa D. Então é isso. Para a solução das questões com relação ao direito e processo do trabalho, não basta ter o conhecimento da CLT, súmula EJ do TST. É preciso ter conhecimento. Por favor, não vá para o exame de ordem sem fazer a leitura do artigo 114 da Constituição Federal. E dá uma passadinha também nas súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para que você conheça ali o que esses tribunais também já estabeleceram a respeito da Justiça do Trabalho. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, nossos stories, nossos feeds. Eu publicarei aqui no Prof. Karina Arruda os vídeos, não só no stories, mas também no feed, para que você possa ter acesso a esse conteúdo sempre que precisar. Acompanhe-nos, porque o projeto é bem legal, a resolução de questões vai te ajudar muito. E boa sorte, estamos com você no exame de ordem.